Olá, eu sou Luiz Otávio Sequeira do canal Fisiologia 3D e sejam bem-vindos ao vídeo de ácidos nucleicos e ação gênica. Vamos começar a falar a respeito de ação gênica. Ação gênica é definida como a capacidade que o organismo possui de controlar o metabolismo corporal, transmitir as informações e produzir proteínas específicas. O núcleo celular é a organela da célula que contém a maquinaria bioquímica e molecular necessária para a execução dessas tarefas. Os ácidos nucleicos são o DNA, o ácido desoxirribonucleico, e o RNA, o ácido ribonucleico. De forma sumarizada, esses ácidos têm como funções comandar as atividades celulares, transmitir as informações genéticas, produzir proteínas específicas e também é a base da hereditariedade. Esse conjunto de funções nós vamos estudar nas próximas videoaulas. Por enquanto é uma aula introdutória para a gente conhecer os ácidos nucleicos. Vamos então falar a respeito dos ácidos nucleicos. Como o próprio nome diz, é um componente ácido e formado por diversos produtos como carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio e também o fósforo. As funções dos ácidos nucleicos estão relacionados com o controle da atividade celular e também a transmissão das características genéticas. 2 tipos de ácidos nucleicos são encontrados nas pessoas: o DNA e o RNA. A localização dos ácidos nucleicos. No núcleo celular encontra-se o DNA. Já no citoplasma encontra o RNA, mas veja bem, ambos, DNA e RNA, são produzidos no interior do núcleo celular. Contudo, a ação do RNA ocorre no citoplasma. E a formação dos ácidos nucleicos. Os ácidos nucleicos são formados por estruturas repetidas, chamada de nucleotídeos. Veja bem, como são estruturas repetidas, nós podemos falar que os nucleotídeos são monômeros. Monômeros são estruturas repetidas. No caso dos ácidos nucleicos, essas estruturas repetidas recebem o nome de nucleotídeos. Vamos ver nos próximos slides quem são os nucleotídeos. Os nucleotídeos sempre serão formados por um grupamento fosfato, sendo que o grupamento fosfato é originado do ácido fosfórico. Então veja bem, o caráter ácido dos ácidos nucleicos estão relacionados com o grupamento fosfato. Além disso, os nucleotídeos possuem uma pentose. A pentose é um carboidrato, é um açúcar de 5 carbonos. E, por fim, uma base nitrogenada também compõe um nucleotídeo. Então veja bem, a estrutura completa de um nucleotídeo é formada por 3 elementos: um grupamento fosfato, um açúcar e uma base nitrogenada. Existem também os nucleosídeos. Os nucleosídeos eles são compostos apenas por açúcar, uma pentose, e também uma base nitrogenada. Então perceba, quando falamos de nucleosídeos, nós excluímos o grupamento fosfato. Vamos ver agora a pentose, o açúcar dos ácidos nucleicos. Nesse momento nós vamos separar qual é o açúcar que forma o DNA em relação ao açúcar que forma o RNA. Veja, a desoxirribose é uma pentose, é um açúcar com 5 carbonos. Contudo, a desoxirribose é o açúcar que forma o DNA. E preste atenção, a fórmula molecular da desoxirribose é C5H10O4. Isso é importante. Vamos ver agora o açúcar que forma o RNA. A pentose, o açúcar que forma o RNA, é uma ribose, também um açúcar com 5 carbonos. E
Veja um detalhe, a fórmula molecular da ribose é C5H10O5. Perceba uma diferença sutil, porém importante. Na molécula de ribose encontra-se 5 oxigênio, enquanto que na molécula de desoxirribose encontra-se 4 oxigênio. Portanto, a diferença entre a ribose em relação à desoxirribose é 1 oxigênio, enquanto a desoxirribose possui 4 oxigênio na fórmula C5H10O4, a ribose apresenta 5 oxigênio na fórmula molecular C5H10O5. Essa é a diferença entre ribose e desoxirribose. E as bases nitrogenadas que compõem os ácidos nucleicos? Existem 2 tipos diferentes de bases nitrogenadas, e essas bases estão em relação aos componentes que compõem essas bases nitrogenadas. Veja, as bases elas podem ter origem nas purinas, por isso as bases púricas. Quem são as bases púricas? As bases púricas são a adenina e a guanina. Por outro lado, as bases nitrogenadas também podem ter origem nas pirimidinas. Por isso existem as bases pirimídicas. Quem são as bases pirimídicas? Citosina, timina e a uracila. Nós vamos entender em breve como que ocorre a relação entre as bases púricas e as bases pirimídicas para a formação de DNA e RNA. Olha só, conforme já dissemos, a composição do DNA é formada por monômeros, repetições chamadas de nucleotídeos. Cada nucleotídeo possui um grupamento fosfato, uma pentose, que é um açúcar, no caso do DNA, esta pentose é uma desoxirribose, e também uma base nitrogenada. Agora vejamos. A base nitrogenada, vimos no slide anterior, pode ser de origem púrica ou também pirimídica. Veja um detalhe. As bases púricas que compõem o DNA são adenina e guanina. Já as bases pirimídicas que também compõem o DNA são citosina e a timina. E relembrando, quais são as características do DNA que nós vimos até então? Forma o material genético hereditário das células. Por isso, transmite as informações genéticas, possui a capacidade de autoduplicação, inclusive isso é tema da próxima aula, controla a atividade celular, também vamos estudar isso em breve, e pode passar por mutações. Essas mutações normalmente causam problemas ao indivíduo. Contudo, há mutações que são benéficas, embora mais raras. Vamos estudar agora o modelo de DNA, o modelo proposto por Watson e Crick. O DNA ele é formado por uma estrutura de dupla hélice. Vamos ver isso na figura. Esta figura mostra uma molécula típica do DNA, formado por uma estrutura de dupla hélice. Perceba que o DNA apresenta 2 fitas e essas fitas enrolam em uma dupla hélice. Isso dá a impressão que a molécula de DNA é semelhante a uma escada retorcida. E veja, como nós fazemos uma analogia em relação a uma escada, vamos dizer que o corrimão da escada compreende as unidades de açúcar e de fosfato. Olhe isso na figura. Esta figura está mostrando uma molécula de DNA planificada. Então, a figura anterior mostra a molécula em dupla hélice. Distorcendo essa dupla hélice, ocorreu a planificação da molécula de DNA e, em azul, seria as porções da molécula correspondente ao corrimão de uma escada. Perceba que no corrimão de uma escada existem os grupamentos fosfatos, que estão representados por esse círculo e uma letra P.
Veja que isso ocorre de ambos os lados. E também a figura mostra a representação de um pentágono com uma letra D. Este pentágono com a letra D representa a ribose, o açúcar, o carboidrato de 5 carbonos. E essas estruturas também estão em ambas as fitas do DNA. Perceba que tanto o fosfato quanto o açúcar compreende então ao que nós podemos fazer na analogia como sendo o corrimão da escada. Se temos o corrimão, também temos os degraus. Desta maneira, os degraus compreendem sempre as bases nitrogenadas. E veja bem, existe o conceito de complementariedade das bases nitrogenadas. O que isso quer dizer? Quer dizer que sempre uma base pirimídica está ligada a uma base púrica. Sempre é dessa maneira. Como ocorre a complementariedade entre as bases nitrogenadas? Veja que é muito simples. Sempre uma citosina vai ligar com uma guanina. Por sua vez, sempre uma adenina também vai ligar com uma timina. Vamos ver isto na figura. Vamos continuar utilizando este modelo de DNA planificado. Vimos que o corrimão da escada, entre aspas, que forma a molécula de DNA, é formada sempre por um fosfato e por um carboidrato, o açúcar, a pentose que forma o DNA. Esta pentose é uma desoxirribose. E perceba, o que seria os degraus de uma escada sempre estarão ocupados pelas bases nitrogenadas. E acabamos de aprender que existe o conceito de complementariedade. A sequência de bases nitrogenadas são complementares. Sempre a citosina liga a guanina e a adenina liga a timina. Vamos ver isso na figura. Olha só, a guanina, representada pela letra G, está ligando com a citosina, representada pela letra C. A adenina, representada pela letra A, também está ligando com a timina, representada pela letra T. E perceba que isso vai continuar ao longo da molécula de DNA. Citosina com guanina, timina com adenina, guanina com citosina, timina com adenina, e isso ao longo de toda a molécula de DNA. Obviamente, essa figura representa apenas uma fração, um pequeno segmento de uma molécula de DNA. A molécula de DNA é extremamente longa. Ela vai ter centenas de milhares dessas bases nitrogenadas. Bom, agora vamos falar a respeito da molécula de RNA. Vamos ver que tem algumas diferenças que nós já vimos nos slides anteriores, mas é importante para fixar o nosso aprendizado e mostrar aquelas informações de uma forma um pouquinho diferente. Vamos começar então com os constituintes do ácido ribonucleico, o RNA. Como já sabemos, é formado o RNA por um grupamento fosfato, uma pentose, o açúcar, que no caso a ribose, e lembra, a fórmula molecular é C5H10O5, um átomo apenas de oxigênio a mais em relação à desoxirribose que forma o DNA. E também contribui para a formação do ácido ribonucleico, a base nitrogenada. Veja que no caso das bases nitrogenadas também há uma diferença em relação à molécula de DNA. Olha só, as bases nitrogenadas que compõem a molécula de RNA também têm origem nas purinas e nas pirimidinas. Por isso, as bases púricas que nós já conhecemos, a adenina e a guanina. E também as bases pirimídicas. Presta atenção que aqui tem uma diferença. As bases pirimídicas que formam a molécula de RNA são citosina e, veja, presta atenção agora, uracila. É uma base nitrogenada específica do RNA. Então, bases pirimídicas que formam o RNA, citosina e uracila. E vamos ver os tipos de RNA. Nesse momento, é importante que nós conheçamos
quem são os principais tipos de RNA, isso porque esses tipos de RNA nós vamos estudar na aula de formação de proteínas. Os tipos de RNA que nós encontramos são RNA mensageiro e as suas características. É um filamento único de RNA. Ele é formado a partir de um molde do DNA no processo chamado de transcrição. E as mensagens são transmitidas a uma sequência de 3 nucleotídeos que nós chamamos de códons. Esses códons, esses conceitos nós vamos estudar ainda no futuro, mas é bom já ter este conhecimento guardado. Outro tipo de RNA é o RNA transportador. Como características, ele também é formado a partir do DNA. Ele possui cerca de 80 a 100 nucleotídeos. O formato do RNA transportador é em formato de uma folha de trevo, embora pesquisas recentes indicam que esse não é o formato correto. Mas como a maioria da literatura ainda adota este modelo nas ilustrações, nós vamos adotar o modelo em trevo. O modelo mais aceito atualmente pela comunidade científica é o modelo de uma forma aproximada de um L invertido. E qual a função do RNA transportador? Ele faz a ligação do aminoácido com o RNA mensageiro. Outro tipo de RNA, o RNA ribossômico. Este RNA ribossômico ele é formado a partir da região organizadora do nucleolo. São componentes estruturais dos ribossomos, que inclusive nós já falamos dos ribossomos na aula de retículo endoplasmático rugoso. E a função do RNA ribossômico? Orienta o RNA transportador e mensageiro durante a síntese proteica. Gente, o objetivo desse slide em específico é apenas mostrar que existem 3 tipos de RNA. RNA mensageiro, RNA transportador e o RNA ribossômico. Todas essas outras funções que nós apenas apresentamos serão explicadas em aulas futuras. Agora vamos ver uma animação a respeito dos ácidos nucleicos. A animação mostra uma molécula de DNA, uma dupla fita composta por sequências repetitivas chamadas de nucleotídeos. Cada nucleotídeo, conforme nós vimos, é formado por 3 componentes, sendo um grupamento fosfato e um açúcar, no caso do DNA, uma desoxirribose, que vão formar o corrimão da escada. Lembrando que nós fazemos uma analogia entre a molécula de DNA e uma escada retorcida. Obviamente, o grupamento fosfato mais a pentose, a desoxirribose, formam os 2 lados deste corrimão. Já a parte central da molécula, que seria na analogia os degraus, são formados pelas bases nitrogenadas. Sabemos que as bases nitrogenadas da molécula de DNA são adenina, guanina, citosina e timina. Então, conforme dito, grupamento fosfato mais a pentose, o açúcar de 5 carbono chamado de desoxirribose, forma o que seria o corrimão do ácido desoxirribonucleico, o DNA. Já os degraus é formada pelas bases nitrogenadas, adenina, guanina, citosina e timina. Adenina e guanina são as bases púricas, por sua vez, citosina e timina são as bases pirimídicas. E lembra, a adenina sempre liga com a timina. Por sua vez, a guanina sempre liga com a citosina. Vamos ver agora a molécula de RNA. A molécula de RNA é formada apenas por uma fita simples, diferentemente do DNA, que é formado por uma fita dupla. Como semelhança, a molécula de RNA é formada por um grupamento fosfato, um carboidrato, um açúcar com 5 carbonos, que é uma pentose chamada de ribose, mais as bases nitrogenadas. Para o RNA, as bases nitrogenadas são adenina, guanina, citosina e
uracila. Adenina e guanina são as bases púricas. Citosina e uracila são as bases pirimídicas. Vamos rever a animação dos ácidos nucleicos. Agora vamos rever os principais conceitos que nós discutimos nesta videoaula. Nucleotídeo é formado por um grupamento fosfato, uma pentose e uma base nitrogenada. O nucleotídeo são os monômeros que formam os ácidos nucleicos. Nucleosídeo é formado apenas por uma pentose e uma base nitrogenada. Desoxirribose é uma pentose, é um açúcar com 5 carbonos. No DNA, essa pentose apresenta apenas 4 oxigênios. As bases nitrogenadas do DNA. As bases nitrogenadas púricas são a adenina e a guanina. Bases nitrogenadas do DNA. Nas bases nitrogenadas pirimídicas, que são a citosina e a timina. O RNA. O RNA é o ácido ribonucleico. É formado por um grupamento fosfato, uma pentose, uma ribose e bases nitrogenadas. A ribose. A ribose é uma pentose, é um açúcar que possui 5 carbonos. E no RNA essa pentose apresenta 5 oxigênios. As bases nitrogenadas do RNA. As bases nitrogenadas púricas do RNA são a adenina e também a guanina. Por outro lado, as bases nitrogenadas do RNA. Como bases nitrogenadas pirimídicas, temos a citosina e a uracila. Bom, esse foi meu vídeo a respeito de ação gênica e a introdução ao assunto de ácidos nucleicos. Espero que vocês tenham gostado e compreendido os conceitos. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.